Buenos días, paz a vosotros. El Señor es bueno, amén. Hace 3 semanas el pastor me ha llamado e ha perguntado se gostaria de compartilhar a palavra hoje. E desde o primeiro momento em que o pastor me falou, depois já comecei a orar, porque tenho esse costume de orar e pedir ao Senhor para trazer uma mensagem, uma palavra que venga de encontro à igreja, à congregação. E durante toda uma semana estava orando e o Espírito Santo não me revelava o que queria dizer. E digo, Deus, está passando o tempo e tenho que preparar uma mensagem. E quando chegou o final de semana, porque eu, além de orar, escuto muitas prédicas, leio livros durante a semana, escuto audiolivros, estudo e tantas coisas. E de repente eu ouvi uma prédica do pastor Porfírio do ano de 2020, a Rema de México, e o Espírito Santo me revelou, falou, quero que hable isto. E isso hace 3 semanas, né? 2 semanas, porque na primeira semana não, ao final da primeira. E então comecei a estudar e a preparar a mensagem. E o que é mais interessante, que o Espírito Santo, ayer, quando a pastora Valéria apóstola la devocional, é exatamente aquilo que eu já havia preparado há algum tempo atrás. Então, vou ler um pouco o devocional de grupo da igreja, que Valéria apóstolo, vou ler só uma porção. Graças. O título é La vida em tu mente e boca. Amém? O primeiro que deveria modificar uma pessoa que crê em Deus é sua maneira de pensar, para poder também gradualmente modificar sua maneira de falar. Não deveríamos ser creyentes e viver com a mente e a boca em desconfiança, medo, incertidumbre e angústias, com uma identidade e autopercepção distorcionada, criada por la realidade, com la que o mundo te ha etiquetado. Essa realidade que nos hace sentir merecedores de sequer poder acercar-nos a Deus, e que, por el contrário, nos condena e obriga a aceitar nossa desgraça. É o mesmo mundo que nos aleja de crer quanto nos ama Deus e estuvo disposto a oferecer por nós outros, incluso antes de que sequer estivéssemos em este mundo. E sigue. Pero que interessante, o Espírito Santo revelando mais uma vez que Ele quer falar. Porque, então vou entrar agora com relação à mensagem, que é titulado, El poder de Deus para transformar tu vida. Creio que todos nós outros necessitamos, que nós outros temos que cambiar algo em nós outros. Aquele que não necessita cambiar nada é porque já ha chegado à estatura de varão perfeito, ou seja, já és como Cristo, perfeito. E eu creio que ainda todos nós outros necessitamos ainda um câmbio. Então, primeiro passagem que vou estar lendo, está em 1 Coríntios 2, 13. Se queres acompanhar, eu creio que o irmão vai pôr aqui. Isto, graças. Lo qual também hablamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, sino com las que ensina o Espírito, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O verdadeiro cambio não ocorre por esforço humano, sino por el poder transformador de la palavra e la graça de Deus, quando creemos lo que Ele disse sobre nós outros. Amém? Ou seja, por mais que nos esforcemos, ou por mais que tentemos fazer algo,
Não vamos cambiar, é por la graça do Senhor e crer naquilo que Ele disse sobre nós outros. E o câmbio começa com uma decisão interna. Devemos desejar o câmbio e crer que é possível. Não podemos limitar-nos a lo que sentimos ou pensamos de nós outros mesmos. Devemos crer no que Deus disse de nós outros. Há pessoas que dizem assim, porque eu sou assim. Em Brasília, incluso, quando uma pessoa é constante em fazer coisas malas ou alguma coisa errada, digamos assim, a gente diz assim, em português, depois vou tentar traduzir para o castelhano, pau que nasce torto, morre torto. Palo que nasce torcido, se muere torcido. Nada mais lejos do que a verdade. Eu sou um palo que nasci torcido. E Deus está me cambiando. Pouco a pouco, a cada dia, Deus está me cambiando. Então, na realidade, não podemos crer que somos assim ou não. Há pessoas que dizem assim, veja os ninhos, que interessante. Os ninhos, para eles, tudo é possível. E muitas vezes são marcados sua consciência, sua mente, porque, de repente, tu pergunta ao ninho, o que tu queres ser? Eu quero ser um astronauta, quero ser um médico, quero ser um bombeiro. E para eles creem naquilo. Pero o que passa muitas vezes é, de repente, uma maestra ou uma pessoa que tu não sabe nem ler, tu és burro. Há muitos ninhos que ouviram isto de seus padres ou de alguém. Tu és burro, tu nunca vai ser nada na vida. E aquilo se queda em seu subconsciente, em sua mente, e crê como se fosse uma verdade. Isto é uma mentira. É uma mentira. A verdade, a única verdade é a palavra de Deus. Deus habla a verdade a nosso respeito. Ele habla a verdade. Então, não podemos aceitar isto. Mesmo porque, se tu crescer assim, e não há maneira de cambiar, então estás limitando o poder de Deus para cambiar-te. A menos que queiras que Deus haga cambio em ti, tendrás que cambiar o que pensas de ti mesmo e pensar o que Deus pensa de ti. Deus não mente. Ele nunca ha mentido. É impossível que Deus menta. O que Deus disse de ti, se lo recebe, será convertido. Quando Deus disse que eres mais que vencedor, não é só para animar-te. Se crees esta palavra, entrará em ti e desde dentro te convertirá em uma pessoa vitoriosa. Entende? Deus diz, tu eres mais que vitorioso. Não é mentira, é verdade. É que a gente ouve, entra por aqui e sai por aqui, pero que tu eres mais que vitorioso. Então, temos que crer na palavra de Deus, isto sim, não que alguém diga, tu eres burro, tu eres incompetente, tu eres isto, tu eres aquilo. Não, temos que crer na palavra, por isso temos que ter esta relação com a palavra, temos que buscar, estudar e ver aquilo que Deus habla com cada um de nós outros, amém? O problema é o que crês sobre ti mesmo. Para que haja câmbio, tendrás que tomar a palavra de Deus, creyendo que és uma palavra que transforma. Nada sucederá em tu vida até que des esse primeiro passo de querer um câmbio em tu vida, em tu situação, em tu família, em tus circunstâncias. Assim que todo câmbio começa em nosso interior. Amém? Bueno, o segundo, o poder das palavras influi em nossas transformações. Porque cambia o que dizes sobre ti, não importa o que penses ou sintas, habla a palavra de Deus. Porque há uma conexão entre o que creemos e o que dizemos. Mateus 12:34, fala assim, porque da abundância do coração habla a boca. Há pessoas que
que falam, mas eu nasci assim, e vou seguir sendo desta maneira, e do alcoole, me portava mal, incluso me echaram do alcoole, e para um reformatório também me portava mal, me echaram do reformatório, e tantas coisas. Hasta a cárcere he ido e sigo igual. Pero que a pessoa está falando de si mesmo, como se aquilo fora uma verdade. Não pode falar isto de ti, porque isto é uma mentira. Se creemos, se aceitamos a Cristo, se aceitamos a Jesus em nossas vidas, tudo se fez novo. Somos uma nova criatura, uma nova pessoa, e temos que crer aquilo que Deus habla a nosso respeito. As palavras ensinadas por ele Espírito Santo. Então, 1 Coríntios, volvendo a 1 Coríntios 2:13, como havíamos lido anteriormente, lo qual também hablamos não com palavras ensinadas por sabedoria humana, sino com as que enseñas el Espírito, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Vê, sino com as que ensina el Espírito. E quais são as palavras ensinadas pelo Espírito? São as que estão na Bíblia. Por isso temos que ter essa relação e ler a Bíblia e ver as promessas que o Senhor tem para cada um de nós outros. A renovação da mente é a clave para viver uma nova vida. Temos que cambiar nossos pensamentos e pensar em lo que Deus disse sobre nós outros. Quizá penses que eres um fracasso, pero deves cambiar de opinião. Deus dijo que sou mais que vencedor. Por isso vou a dizer isto: sou mais que vencedor. Sou vitorioso em todo o que hago. Isto produzirá um câmbio em ti. Porque tu tens que crer, falar e crer que pode ser aquilo. A palavra de Deus em esta terra é a verdade. Deus quer que creas que eres lo que Ele dijo que eres, para que puedas convertir-te em isto. Não importa o que digam de ti. E te mentiram. Só a palavra de Deus é a verdade. Temos que cambiar o que pensamos de nós outros mesmos. Romanos 12:2 diz: transformaos por meio de la renovação de vuestro entendimento. O Senhor diz: transformaos por meio da renovação de vuestro entendimento. Ou seja, tu transformação depende de lo que crees. Se tomas a responsabilidade de lo que crees e lo que dices, então Deus te dará a capacidade de crer e cambiar-te a ti mesmo em quem Deus dijo que eres. Necessitas receber a palavra de Deus. E Tito 2, do 11 ao 12, nos habla. Porque a graça de Deus se ha manifestado para a salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à la impiedade e a los desejos mundanos, vivamos em este ciclo sóbria, justa e piedosamente. Ou seja, temos, essa palavra, essa graça é para todos os homens. E temos que, nos ensina Deus que temos que renunciar a essas coisas. A impiedade, os desejos mundanos, e vivamos em este ciclo sóbria, justa e piedosamente. A graça de Deus obra em ti e te ensina a rechazar o malo. Mira que muitas vezes quando vem uma tentação ou algo, o próprio Espírito, o mesmo Espírito Santo, te habla. Te habla e te ensina a rechazar o malo, para que podamos viver em este mundo com justiça, misericórdia e controle sobre nossas vidas. É a graça de Deus que nos ensina. O cambio começa quando creemos que somos lo que Deus dijo que somos. De modo que se alguno está em Cristo, 2 Coríntios 5:17,
De modo que se alguno está em Cristo, nueva criatura es. As coisas viejas passaram, e aqui todas são hechas novas. Amém? Jesus se acercou a um homem. Aqui tem um exemplo de uma pessoa que não queria ser cambiado. Porque depois vamos a ver aqui adiante, mas como alguém não quer ser cambiado? Jesus se acerca a um homem que estava no tanque de Betesda, estava há 38 anos enfermo. Jesus lhe pergunta diretamente. Jesus sabia que ele estava assim, quer ser sanado. E este homem começa a dar excusas, começa a dar pretextos o porquê não era sanado. 38 anos, porque nesse tanque de Betesda a palavra nos diz que às vezes um ángel bajava, movia as águas aí, e o primeiro que entrara no estanque era sanado de qualquer enfermidade, de qualquer doença. Então, este homem estava aí. E quando Jesus lhe pergunta, vamos ler. Está em João 5, do 5 ao 9. João 5, del 5 ao 9. E havia ali um homem que hacía 38 anos que estava enfermo. Quando Jesus o viu acostado e supo que levava já muito tempo assim, lhe dijo: ¿Queres ser sano? Senhor, lhe respondeu ele enfermo, não tenho quem me meta em el estanque quando se agita el água, e entretanto que vou, outro descende antes que eu. Jesus lhe dijo: levanta-te, toma tu lecho e anda. E mira, Jesus está querendo dizer o que? Quita todas as justificações, recorre-lo e anda, caminha, sigue adelante. Porque este homem estava enfermo, 38 anos. 38 anos aí nesta condição, esperando que a água se movera. Eu não sei como seria com minha vida, pero que estou eu 38 anos, eu creio que desses 38 poderia me quedar um ano aí, com metade de meu corpo para dentro do estanque e metade para fora, mirando a água, que me quedara um ano só. A água se moveu, me tiro. Não hace falta com que alguém te tire aí o tempo. Não teremos, pero que então há gente que encontra pretextos. Eu sou assim porque me disseram isto. Eu sou assim porque me falaram aquilo. Eu sou assim porque não tenho nada que me tira. Jesus diz: levanta-te, toma tu lecho e anda, homem. O que estás fazendo? E é assim. Então, o Senhor, temos que quitar todas as justificativas e recorrê-lo e andar. E a palavra no versículo 9 habla: e ao instante aquele homem foi sano, e tomou seu lecho, anduvo, e era dia de repouso. Agora, por que Jesus perguntou a este homem? Também é interessante, porque Jesus pergunta: queres ser sano? Se Jesus sabia, claro, logicamente que ele queria ser sano, mas justamente era isso, né? Por que Jesus pergunta? É que nem todas as pessoas querem cambiar. Nem todas as pessoas querem cambiar. Há pessoas a las que les gusta estar enfermas. Mas como assim, Jair? Sim, há pessoas que les gusta estar enferma. Há pessoas a las que é muito cômodo. Muito cômodo. Vamos supor, alguém está debaixo do trabalho. E está fazendo fisioterapia, se quedou aí uma semana, 2 semanas, tal, e de repente já está bem. Já se recuperou, já pode voltar ao trabalho. Pero que é muito cômodo não estar em casa e não ir ao trabalho. Melhor, verdade? Então vai ao médico, suscita, a médica pergunta: como estás? Tu já está bem? Doutora, todavia me duele e tal. Para quê? Justamente para não ir ao trabalho.
porque está muito cômodo estar nesta situação. Então, há pessoas que não querem. Não, isto é só um exemplo. Está tantas outras coisas que a gente, outros se sentem incômodos porque, como este homem, por exemplo, que estava aí 38 anos. Então, quizá não tinha condições de fazer coisas. Alguém provavelmente viria recorrê-lo, levava a casa, lhe fazia a comida, lhe tratava, lhe cuidava, lhe lavava a roupa, lhe fazia tudo o que tinha que fazer. Para ele estava muito cômodo. Melhor seguir aí enfermo. Então é por isso que digo que há pessoas que não querem ser sanadas. Se a pessoa quer verdadeiramente ser sanada, tem que fazer algo e seguir adelante, não é verdade? Mientras não assumamos a responsabilidade e culpemos a outros, não haverá nenhum cambio em nós outros. Queres viver uma vida melhor? Vas a ter que cambiar. Tenho que aceitar a responsabilidade de mis cambios. Deixar de poner excusas ou justificações para seguir sendo como eres. Hazte responsable de tus atos, el que tem que cambiar eres tu. Se temos pensamentos sobre nós outros mesmos que não são corretos, penso coisas que não são corretas a meu respeito, devemos cambiar nossa percepção de nós outros mesmos. Quando cambiamos o que pensamos, cambiamos o que hacemos. Te comportarás de maneira diferente quando comeces a pensar sobre ti mesmo de maneira diferente. Por isso esse câmbio de mentalidade. Quando penses de ti mesmo de uma maneira e liga a tentação, por exemplo, se tu pensas, não, eu sou um filho de Deus, sou mais que vencedor, eu puedo todas as coisas que me fortalecem, posso todo naquele que me fortalece. Se vem uma tentação, tu já sabes como resistir, tu já sabes como responder, né? Podes vencê-la, porque não eres o que a tentação queres que seas. Eres santo, justo, limpiado por Deus e provisto por Cristo. Amém? Agora, que analisemos nós outros mesmos. A quem culpas por tua maneira de comportar-te? E tu, o que pensas de ti mesmo? No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, habla: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que toda espada de 2 filos, e penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conjunturas y los tuétanos, y discerne los pensamientos y las intenciones del corazón. Necesitas empezar a creer lo que Dios dijo, lo que eres más que vencedor. Eres más que vencedor. Não importa lo que sientas, lo que importa é lo que crees. Amém? Jesus sempre está com nós outros. 2 Coríntios 5:17 nos habla, de modo que se alguno está em Cristo, nueva criatura es. Las coisas viejas passaram, e aqui todas são hechas nuevas. Tienes que creer que eres uma nova persona. Mientras penses que eres a mesma persona de sempre, continuarás haciendo lo que sempre has hecho. Quando creas que há havido um câmbio em ti, não importará se lo sientes ou não, pero sabrás que algo ha cambiado dentro de ti. Isso é maravilhoso, né? Isto é maravilhoso porque algo cambia dentro de ti. Pero que quando creas que habita um câmbio em ti, não importa o que sintas, mas não sinto. Pero que vai perceber que, por isso que é dito, sobre minha vida, por exemplo, sei que há inúmeras coisas que tenho que cambiar, pero pouco a pouco o Senhor está me cambiando. E eu sinto quando me cambia, quando vai me cambiando. Né? Um problema que tinha, até me acordo que o pastor também falou uma vez sobre isso,
é que se alguém em minha frente, um coche, se para ou vai lento ou algo tal, me deixava muito irritado com isto. E alguém lopitava e tal. Me quedava nervioso. Pero hoje já não. Sabe, eu sei que é um câmbio. Pode ser um câmbio muito simples e talvez para alguém não seja nada. Pero antigamente me quedava muito nervioso com isto. Agora não, me quedo tranquilo, espero que a pessoa... Ou se alguém vem com um farol aceso de tua frente, antigamente eu me levantava também minha luz para na cara da pessoa. Pero que hoje não. Já aguento aquela luz que passa e pronto. Já não estou mais... Não temos mais que estar respondendo às pessoas como eles querem que hagamos. Teremos que, somos homens e mulheres de Deus. Teremos que demonstrar e teremos que viver verdadeiramente a palavra de Deus. Ser mansos e humildes de coração. Né? Vamos ser assim, vamos ser verdadeiros cristianos. Porque como vamos nos irritar ou fazer coisas erradas e de repente alguém que te conhece diz: tu não é cristiano, tu não vai à igreja? Na tua igreja não quero ir nunca. Então por isso eu sempre hablo que temos que dar buenos testemunhos. 2 Coríntios 4:13, pero teniendo el mismo espírito de fé, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros também creemos, por lo cual também hablamos. Então, lee a palavra e cree lo que Deus disse de ti. Todo lo puedo em Cristo que me fortalece. Lo que dices e lo que crees, el corazón e a boca trabalham juntos para produzir cambios. Necessitas passar mais tempo com a palavra para entender quem eres em Cristo Jesus. Isto te fortalecerá e corrigirá tu conduta e lo que creas és lo que dirás. Hoje procurei escrever mais e estou mais lendo, porque eu sei que como tenho esse acento brasileiro, então, por lo menos lendo, vou procurar ler mais para que a gente me entenda um pouco melhor. Tem um passagem aqui que isto não é para nós outros, pero mira que interessante, porque nós outros já aceitamos a Cristo, já hemos sido batizados muitos, e o Senhor já ha hecho a obra, já nos salvou, já consumado está. Pero mira esta palavra, Mateus 12, 34 e 37, que diz assim: generação de víboras, como podeis hablar lo bueno sendo malos? Porque de la abundância del coração habla la boca. Hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas coisas. E el hombre malo del mal tesouro saca malas coisas. Mas eu os digo que de toda palavra ociosa que hablen los hombres, de ela darão conta em el dia del juízo. Porque tus palavras serão justificadas... por tus palavras serás justificado e por tus palavras será condenado. Eu digo que não é para nós outros, porque o Senhor já nos ha perdonado nossos pecados, nossas transgressões, nossas falhas, tomamos posse sobre isso. Mas vê como será para aqueles que não aceitaram a Cristo, para essas pessoas. Por suas palavras serão justificados e por suas palavras serão condenados. Mateus 15, 18 e 19, agora vou ler muitos versículos aqui, que habla assim: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, e isto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicídios, los adultérios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testemunhos, las blasfemias. Provérbios 4, do 23 ao 27, habla: sobre toda coisa guardada, guarda tu coração, porque de ele emana a vida. Aparta de ti a perversidade de la boca, e aleja de ti a iniquidade de los lábios. Tus ojos miren lo reto, e dirijam-se tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pés, e todos tus caminhos serão retos.
no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Aparta tu pie del mal. Aparta tu pie del mal. Lo que hablas es lo que sale de tu coração. Efésios 4:15. Sino que seguindo a verdade em amor, crescamos em todo, em aquele que és a cabeça, isto é, Cristo. Provérbios 5:1. Hijo mío, está atento à minha sabedoria e à minha inteligência. Inclina tu ouvido. Temos que ouvir aquilo que Deus habla. Provérbios 21:2. Todo caminho del hombre es reto a su própria opinião, pero Jeová pesa los corazones. Provérbios 10:11. Manantial de vida es la boca del justo, pero violência cobrirá la boca de los ímpios. Provérbios 21:23. Ele que guarda su boca e su lengua, su alma guarda de angústias. Provérbios 16:24. Panal de miel são os dichos suaves, suavidade al alma e medicina para los huesos. Provérbios 12:18. Hay hombres cuyas palavras são como golpes de espada, mas a língua de los sábios é medicina. Vê como é importante, as palavras adequadas sanam as pessoas. Se há alguém enfermo ou alguém com algum problema, se hablamos com amor, com palavras adequadas, dirigidas pelo Espírito Santo, as pessoas são sanadas. Então, temos que falar palavras adequadas. Esse versículo nos habla sobre isso. Se piensas e hablas a palavra de Deus, os resultados serão as obras de Deus. Juan 14:10 nos diz: ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no as hablo por mi própria cuenta, sino que el Padre que mora em mim, Ele hace las obras. Quando haces isto, Deus hará sua obra, se em vez de hablar. Quando haces isto, Deus hará sua obra. Se em vez de hablar tus palavras, habla a palavra de Deus, esta dará lugar a las ações e obras que Deus quer fazer em ti e em las pessoas que te escutam. Habla suas palavras, habla a palavra de Deus. Aqui eu posto uma aplicação prática para que nós outros possamos evaluar, né? Evalua tus pensamentos e palavras, que cada um de nós outros possamos evaluar aquilo que estamos pensando e aquilo que estamos falando. Teremos outra coisa, temos que declarar diariamente a palavra de Deus sobre tu vida. Um exemplo: sou mais que vencedor, sou uma nova criatura. Temos que estar declarando, hablando a palavra de Deus. Deja de culpar a outros e assume a responsabilidade de tu crescimento espiritual. Não temos que estar culpando a outras pessoas. Porque eu sou crente, pero que meu esposo não é. E de repente possamos culpa nas pessoas. Não, a responsabilidade é nossa. Se queremos ser, aonde seja, no trabalho, em casa, em todos os lugares. Llena tu coração com a palavra para que tus palavras reflejem tu identidade em Cristo. Temos que llenar nosso coração com a palavra de Deus para que reflejem nossa identidade em Cristo. Aquilo que estava falando, onde quer que estamos, dar buenos testemunhos, agir como verdadeiros cristianos, como homens e mulheres de Deus, né, fazendo as coisas corretas. E a partir do momento que hacemos todas essas coisas, cambiamos os pensamentos, cambiamos as palavras, creemos na graça do Senhor, creemos que Ele nos transforma e tem nos transformado e hace milagres em nossas vidas e de outras pessoas. Então, a partir daí já eres uma nova pessoa. Eres justo, santo, limpio, mas também eres salvo, próspero, tienes paz, gozo
e donde ali pongas tu mano prosperará. A gente acordar aqui também de outra coisa que muita gente habla. Minha abuela ha sido pobre, meu padre pobre, eu também, você pobre. Não, isto é mentira. Não hace falta ser pobre toda a vida. Tu pode investir, tu pode pedir para que o Senhor te dirija. Os homens que vemos aí, Abraão, Job, mesmo e tantos outros, eram riquíssimos. Não tem nada de malo em ser rico. Honestamente, logicamente, né? Não tem nada de malo. Não podemos aceitar essas coisas, né? Então, onde pongas tu mano prosperará, em nome de Jesus. Se tu vai investir em alguma coisa, vai prosperar. Se tu, haga coisas honestas, coisas corretas, e Deus vai te bendizer. As coisas vão acontecer. És uma pessoa livre de adições, já não és um adito. És um hijo de Deus, uma pessoa nova, com uma vida nova, com uma nova saúde, um novo corpo. Em nome de Jesus eres sano, por las llagas de Cristo, por su sacrifício na cruz. Eres um grande esposo, uma grande esposa, um bom hermano, um bom amigo, um bom padre, uma boa madre. Amém? Hermanos, como já he dito, o Espírito Santo ha confirmado que esta palavra era para hoje. Então, hoje é o dia para deixar as excusas e começar a viver em la nova identidade que Deus te ha dado. Deus já te ha transformado em Cristo. Solo necessitas creerlo, hablarlo e caminhar com Ele. Temos que crer e caminhar com Cristo. E é hoje. Queres um câmbio? És hoje. Não deixe para amanhã. E, por fim, dar graças ao Senhor por hacer-me uma nova pessoa. As coisas velhas passaram. Todas são hechas novas. Amém? Cerre seus olhos. Padre Celestial, te damos graças, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por ter nos livrado da maldade, das coisas que não te agradam, Senhor. Que possamos pôr em prática aquilo que o Senhor nos ha ensinado hoje, Senhor. Que possamos ter novos pensamentos, Senhor, a nosso próprio respeito. Que possamos ter novas palavras, Senhor, a falar, Senhor. Que possamos conhecer mais a Tua palavra e a Tua vontade, Senhor. Pôr em prática aquilo que o Senhor tem para cada um de nós outros. Porque sabemos que o Senhor tem o melhor para os tus filhos, para a Tua igreja, para tu povo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro, Senhor, esse povo liberto, transformado, Senhor, pelo poder da Tua graça, Senhor, porque sabemos que é a Tua graça que transforma. Pedimos ao Teu Espírito Santo para que esteja tomando conta de cada irmão, de cada irmã, de cada família, Senhor. E quando pensar em coisas que não são do Teu agrado, Senhor, que Tu Espírito Santo, que venha, Senhor, se revelar e venha falar, Senhor, a este irmão, a esta irmã, venha falar comigo, Senhor, se hago alguma coisa que não Te agrada, Senhor, para ser o correto, conforme Tu vontade. Queremos viver, Senhor, conforme Tu vontade. Transforma Tu povo, transforma Tu igreja, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que Te pedimos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os bendiga, irmãos.